Uma situação potencialmente perigosa na condução de uma motocicleta é a necessidade de fazer uma frenagem de emergência em uma curva. Ao perceber algum obstáculo, mantenha calma e siga os seguintes passos. Se estiver inclinado na curva, antes de frenar, endireite a motocicleta o máximo possível e só então acione os freios traseiro e dianteiro suavemente, promovendo um equilíbrio entre eles, evitando o travamento das rodas e consequente derrapagem. Quando a moto estiver totalmente em pé, vá pressionando os freios mais firmemente até a parada completa da motocicleta. Vale lembrar que em uma parada de emergência, a embreagem deve ser acionada apenas quando a moto estiver quase parada. Note que todas essas ações deverão ocorrer em um intervalo de tempo muito curto e de forma quase instintiva. O treino é fundamental para aprimorar sua técnica de pilotagem. Para prevenir situações de emergência em curvas, recomenda-se sempre reduzir a velocidade antes da entrada da curva. Assim, você sempre terá tempo de realizar uma manobra de emergência. Pilote com consciência e preserve a vida. Em primeiro lugar, você deve ajustar a suspensão e a pressão dos pneus para que a moto aceite um peso adicional. Consulte o manual de sua motocicleta ou uma concessionária. Então, assegure-se que o seu passageiro está tão bem equipado quanto você. Finalmente, repasse as regras básicas com o seu passageiro. Diga-lhe sempre para abraçar a cintura ou os quadris do piloto para obter estabilidade. Outra opção é o uso das alças laterais de algumas motocicletas, mas sempre mantendo o corpo grudado no condutor. Manter os pés apoiados sobre as pedaleiras o tempo todo, mesmo quando parado. Manter as mãos e pés longe das partes móveis quentes. O passageiro pode ajudar o piloto evitando controlar a moto. Ele deve olhar por cima do ombro do piloto, na direção das curvas, e deve evitar inclinar-se ou mudar de posição sem avisar o piloto. Como piloto, você também deve seguir algumas regras. O peso adicional do seu passageiro vai alterar a maneira de realizar curvas e de parar a motocicleta. Acostume-se com as diferenças de manuseio da motocicleta. Mantenha o freio dianteiro acionado enquanto seu passageiro monta ou desmonta da motocicleta. Vamos falar agora sobre o transporte de carga. Há 3 aspectos a serem considerados quando você está levando carga sobre a sua moto: peso da carga, localização da carga, como ela foi fixada. Calibre os pneus e a suspensão para dar conta da carga adicional. Veja o que fala o manual do proprietário. Jamais amarre algo nos guidões, no garfo dianteiro ou no paralama dianteiro. Quanto à fixação da carga, assegure-se de que a mesma foi fixada de maneira segura. O bom senso é a principal consideração a ser usada, independente do peso.
Instrua seu passageiro quanto à dinâmica da pilotagem, principalmente em relação às curvas e frenagem. O passageiro deve utilizar equipamentos de proteção semelhante ao do piloto. Deve sempre abraçar a cintura ou os quadris do piloto. Segurar nas alças é uma alternativa. Utilize também os joelhos, pressionando o piloto. Manter os pés apoiados sobre as pedaleiras o tempo todo. Manter as mãos e os pés longe das partes móveis ou quentes, escapamentos, rodas, amortecedores. Um dos maiores riscos de acidentes de trânsito atualmente é a distração dos motoristas devido ao uso de aparelhos eletrônicos como celulares, GPS, que só devem ser programados com o veículo parado, som do carro, pegando comidas e bebidas ou até mesmo algo em mochilas e bolsas. Vejamos o celular como exemplo. Ao utilizar o celular, o condutor perde grande parte da percepção do que está acontecendo na via, podendo invadir as pistas vizinhas e provocar uma colisão. Mandar ou ler SMS ou qualquer tipo de mensagem desvia totalmente a atenção do motorista sobre a via e aumenta em 23 vezes o risco de acidentes. Lembre-se também que o uso do celular implica em multa e a perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Conduzir um veículo exige atenção máxima do motorista. Cuidado com o que causa distrações ao dirigir. Evite acidentes. A técnica do contraesterço é utilizada consciente ou inconscientemente por todos os motociclistas. Embora pareça algo muito difícil de fazer ou complicado de entender, o contraesterço é uma técnica muito simples. Vamos a ela. Para virar à direita, empurre o guidão com a mão direita. Se a intenção é virar à esquerda, empurre o guidão com a mão esquerda. Utilizando o guidão para virar, a manobra é mais rápida, precisa e segura. Fácil, simples. Procure aprimorar sua habilidade. Exercite diariamente. Um elemento-chave para a condução segura está na atitude de reduzir riscos. Uma estratégia de pilotagem inteligente é ter consciência que existe o risco potencial e as ações do piloto são sempre de minimizar esta potencialidade. Para ter sucesso nesta estratégia de pilotagem, você precisa conhecer os seus limites, os limites da motocicleta e as condições dinâmica do trânsito. Vejamos a cena a seguir. A scooter vem na avenida preferencial. Perceba quantos fatores para a atenção de nosso piloto. Pedestres para atravessar dentro e fora da faixa, área escolar, ponto de ônibus, um carro fazendo a conversão no canteiro central. São muitos os fatores e as variáveis. Na nossa cena, ainda há o agravante da chuva. Para ajudá-lo a desenvolver esta habilidade, mostramos a você agora o PIPD. O primeiro P, de procurar, pesquisar. Mantenha a atenção a tudo ao seu redor. Animais, pedestres, outros veículos, condições do piso, bem como os próprios motociclistas. Esteja atento aos fatores que podem gerar riscos e de identificar os riscos potenciais. Acostume-se a identificar situações que podem gerar riscos. Pedestres passando fora da faixa. P de prever, prevenir. Atenção constante às mudanças. Procure antecipar perigos potenciais. O CIT pode fazer a conversão. D. Decidir. Escolha a menor situação de risco. E. Executar. Realize a manobra com determinação e rapidez. Procure aprimorar sua habilidade. Exercite o PIPD diariamente. A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada.
O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso, é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado o outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo. Ultrapasse sempre com segurança. Quem nunca tomou um susto em um cruzamento? Grande parte dos acidentes de trânsito ocorrem em cruzamentos. Isso ocorre devido a alguns fatores, como imprudência, falta de conhecimento da legislação de trânsito, distrações e má sinalização da via. Portanto, a recomendação mais importante é que você sempre tenha certeza de não haver outro veículo, pedestre, ciclista, cruzando o seu caminho. Ao se aproximar de qualquer cruzamento, sua primeira atitude deve ser reduzir a velocidade. Assim você terá tempo de olhar para os lados para ter certeza que a sua passagem esteja livre. Caso haja outro veículo se aproximando, você deve procurar o olhar do outro condutor para identificar as intenções dele, mesmo que você esteja na preferencial. O outro condutor pode não saber disso, pelo simples fato de não conhecer aquele bairro. Estar na preferencial não garante a sua segurança em um cruzamento. Observe sempre a sinalização e obedeça. É mais uma garantia para a segurança de todos. Uma situação muito comum e de alto risco é quando você vai fazer uma conversão para uma rua de mão única. Normalmente você olha apenas para o lado oposto, de onde vêm os carros. No entanto, pedestres e ciclistas podem estar vindo pela contramão da via. Portanto, mesmo em vias de mão única, olhe sempre para todos os lados. Caso você vá fazer alguma conversão em um cruzamento, nunca se esqueça de dar a seta. Essa é a garantia de que os demais condutores e pedestres saibam a sua intenção. Lembre-se, cruzamentos são muito perigosos. Tenha certeza de que seu caminho esteja livre e não arrisque nunca. No trânsito, o risco pode se transformar em um acidente. Observar tudo o que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos estrategicamente posicionados. O primeiro cuidado antes de começar a dirigir é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, existem os chamados pontos cegos, lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo, mesmo nas motocicletas.
Em carretas e ônibus, esses pontos cegos são muito maiores devido ao tamanho desses veículos. Portanto, evite entrar nesses pontos durante a condução. Uma forma de checar isso é conseguir observar o motorista do outro veículo, seja por visão direta, seja pelos retrovisores, e também garantir que o outro motorista esteja te vendo. Tenha a máxima atenção durante a condução. E durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, etc., procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nessa região. Importante: quando você estiver fazendo uma ultrapassagem, em algum momento você certamente entrará no ponto cego do outro veículo. Portanto, sinalize com antecedência a sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um acidente. Às vezes, uma simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos. Evite acidentes. O lema "Veja e seja visto" deve estar presente no dia a dia do usuário de scooter. É de sua responsabilidade garantir a sua visibilidade. Procure se posicionar na via de forma a ser visto e ver tudo o que passa ao seu redor. Identifique situações de risco potencial. Por ser mais baixo em comparação com as motocicletas, as luzes da lanterna e dos piscas também ficam posicionadas mais perto do chão. Fique atento a essas dicas. Olhe além do veículo que está à sua frente. Tenha atenção à pavimentação, buracos, sombra, animais, pedestres e outros veículos. Lembre-se da sinalização, luz de freio, buzina, piscas. Certifique-se que você está sendo visto. Os espelhos retrovisores antecipam o movimento de veículos que se aproximam. Procure olhar sobre os ombros. Ver e ser visto no trânsito é fundamental para a sua segurança. Na frenagem de emergência, o objetivo é parar a motocicleta no menor tempo e espaço. Veja a imagem. O piloto está a 40 km por hora. Utilizou apenas o freio traseiro e ainda acionou a embreagem. A distância de parada total foi de 18 metros. Agora, nosso piloto fará, nas mesmas condições, a 40 km por hora, a frenagem da maneira correta. A distância de parada foi de 6 metros. Faz diferença. Conhecer e aplicar a técnica correta faz toda a diferença. Para isto acontecer, sua postura é fundamental. Mantenha os joelhos pressionando o tanque, evitando que o corpo se desloque para frente, braços semiflexionados e trajetória retilínea. Utilize os freios simultaneamente e evite usá-los durante curvas. Durante a frenagem, parte do peso do piloto e da moto é transferida para a roda dianteira, por isso a maior eficiência do freio dianteiro. Retorne ao acelerador e acione o freio dianteiro com os 4 dedos, aumentando a capacidade de frenagem. Procure dosar a pressão no freio para evitar o travamento. Utilize o freio traseiro, mas evitando o travamento da roda. Evite o acionamento da embreagem para utilizar o freio motor. Vejamos por outro ângulo. O trânsito é muito dinâmico e complexo. São muitos agentes que têm que se relacionar com clareza e respeito mútuos para evitar acidentes. Posicionar-se adequadamente diminui o risco de acidentes. Para tanto, encontre na faixa de rolamento um posicionamento que proteja seu espaço. Dê preferência em ficar ao centro da faixa, mas caso seja necessário, pode
Pode-se também ficar um pouco à direita ou um pouco à esquerda. Mas não se posicione muito no canto, pois outro veículo pode ocupar a mesma faixa de rolamento que você. A disputa pelo espaço é muito perigosa e pode causar acidentes. Por isso, procure sempre manter uma distância segura de outros veículos. Em rodovias, por exemplo, adote a regra dos 3 segundos. Sinalize sempre suas intenções e procure ter certeza que os demais condutores e pedestres tenham visto. Para isso, a troca de olhares é fundamental. Procure sempre tomar alguns cuidados. Se você vai fazer uma conversão, além de sinalizar, coloque seu veículo no lado adequado da via, bem antes da conversão. Respeite os espaços das ciclovias, faixas de ônibus e de pedestres. O pedestre sempre tem prioridade. Muita atenção ao mudar de faixa de rolamento. Pode haver outro veículo no seu ponto cego. E lembre-se que você também pode estar no ponto cego de outro veículo. Muitas vezes podemos evitar um acidente quando percebemos que a outra pessoa não está atenta. E a regra mais importante: seja cordial. Dê a passagem. Gentileza gera gentileza. E o trânsito se tornará muito mais harmonioso. Um posicionamento adequado diminui em muito o risco de acidente. Escolhendo a melhor pista e o melhor posicionamento nela, aumentam sua margem de segurança. Atenção às dicas. Evite os pontos cegos e ângulos mortos. Confira a animação. As partes em vermelho indicam os pontos cegos e a área de risco. Perceba se o motorista lhe viu pelo retrovisor e posicione-se fugindo dos pontos cegos. Atenção ao fazer as ultrapassagens. Evite posicionar-se ou realizar ultrapassagens pela direita. Adote um ponto de referência e, ao passar o veículo da frente, conte 3 segundos até você passar. Você estará a uma distância segura. Muitas vezes nos colocamos em uma situação de risco. Veja a animação. A motocicleta está posicionada muito à direita da via, permitindo que outro carro ocupe o mesmo espaço. Ajuste constantemente sua posição. Posicione-se na via como se ocupasse o espaço de um automóvel. O uso das setas é fundamental para uma condução segura. O trânsito pressupõe um relacionamento constante e amigável entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres presentes nas vias. A sinalização de suas intenções é fundamental para que todos saibam o que se pretende fazer no trânsito, evitando acidentes. Sempre use as setas para sinalizar mudanças de faixa na via, para avisar a intenção sobre o sentido que será tomado em conversões, se pretende parar, manobrar ou mesmo se o veículo está com algum problema, usando o pisca-alerta. E muito importante, após o acionamento da seta, diminua sua velocidade antes de fazer a manobra e procure certificar-se que entenderam a sua intenção. Observe pelos espelhos ou procurando trocar olhares com os demais presentes na via. Um erro muito comum é acionar a seta e imediatamente fazer a manobra, mas isso é muito perigoso, pois as outras pessoas podem não ter assimilado as suas intenções. O uso das setas é obrigatório e, em caso de não utilização, trata-se de infração grave com penalidade de 5 pontos na carteira, além de multa.